Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Parantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Om. Gratidão a todos mais uma vez pela presença. Então nós estamos percorrendo o capítulo 10, que fala sobre as cordas ou os gunas. Esse capítulo é um tanto vasto e extremamente detalhado, né? Como a gente disse bem na sanga passada, ele merece toda a atenção. E então a gente vai seguir aqui despretensiosamente esse capítulo a partir da página 145. A gente vai falar sobre a assimilação da experiência. A experiência é uma série ininterrupta de eventos internos e externos e a reação ou resposta a eles. A reação dos animais à experiência é totalmente programada. Os seres humanos têm uma vantagem porque eles têm o poder de pensar. Eles podem estudar sua experiência, extrair conhecimento dele e alterá-lo, liberando-os em algum grau de sua programação. Eu lembro, lendo essa parte, né, de um estudo que uma vez eu vi numa formação de coaching que eu fiz, sobre como criar um paradigma, né? E aí, nesse estudo, não sei se vocês já viram sobre isso, era uma experiência que foi feita com macacos e eles queriam criar um paradigma sobre algo que não se podia explicar ao longo de algumas gerações, mas que simplesmente existia como uma lei, né? E eles fizeram isso com um cenário, né, uma cena, onde eles colocavam no alto de uma escada de 3 degraus, eles colocavam um cacho de banana. E todas as vezes que o macaco subia, ele para pegar a banana, alguém, um observador, esguichava a água, um esguicho dolorido naquele macaco. E aí, com o tempo, eles pararam de subir, né? E aí, com mais um tempo, né, vieram novos macacos. E aí, esses macacos antigos, eles batiam, atacavam os macacos novos que tentavam subir nessa escada para pegar essa banana, né? E eles não sabiam, obviamente, explicar por quê, porque o macaco não tem uma linguagem, né, elaborada. Eles nem sabem sequer pensar, mas eles agem com um instinto, né? Então, aí, a partir dessa experiência, foi chegado à conclusão de que um paradigma, ele geralmente nasce de uma experiência de alguém, né? Então, que vai sendo traduzida como conhecimento inferencial para os outros. Então, eu achei oportuno de trazer aqui, porque mesmo os animais, no caso, o macaco ele é muito parecido, né? Ele é um DNA mais próximo do homem, então ele tem um pouquinho mais de elaboração. Mas eles reagem a certas situações, né? Então, o macaco tem a capacidade de criar um padrão ou um paradigma através de experiências repetidas, né? Repetitivas. E da mesma maneira, a gente faz, só que de um modo muito mais elaborado, né? A gente consegue vivenciar uma experiência e resumir essa ópera, né? Cada um na sua maneira. Tem gente que tem mais facilidade de fazer isso
E tem gente que tem menos, né? Tem que passar, quebrar um pouco mais a cabeça, passar algumas vezes pela mesma experiência para conseguir elaborar. Mas isso tudo tem a ver com a nossa capacidade de essa captura da lição, né, da experiência, ela pode ser mais ou menos potente de acordo com a nossa capacidade discriminativa da nossa mente. Tá? O crescimento espiritual surge através da assimilação adequada da experiência. O que seria a assimilação adequada nesse caso? É uma assimilação sem apego e sem aversão, né? Então, tem gente que fala, nossa, pelo amor de Deus, eu vivi certa situação semana passada, estou traumatizado. Essa palavra traumatizado tem a ver com o quê? Com tamas e rajas, né? Que quando a gente traumatiza em relação a alguma coisa, a gente está criando uma aversão àquela experiência, né? Então, a assimilação adequada é quando eu trago sátiva, né? Com a mente satívica, eu consigo fazer essa observação de uma maneira imparcial, de uma maneira neutra, como se não fosse eu, né, que tivesse tido a experiência, numa terceira pessoa, com a capacidade de analisar os fatos puramente como eles são, sem o rajas, né, sem a projeção de qualquer sentimento e sem a escuridão do medo, né, de tamas. Então, essa é a assimilação adequada da experiência. Assim como o alimento parcialmente digerido inibe o funcionamento eficiente do corpo, a experiência parcialmente ou inadequadamente assimilada compromete o desenvolvimento do corpo sutil. Então, quando a gente está falando em mente discriminativa, a gente está falando em corpo sutil, né? Porque a mente mora nesse corpo sutil. Então, conforme a gente vai tendo a capacidade, elaborando e aprimorando a nossa capacidade de assimilar as experiências em todos os aspectos, a gente vai fortalecendo o nosso corpo sutil, de modo que a gente chegue num estágio que a gente atinja a imunidade espiritual, né? Aquela condição onde qualquer situação do campo que aconteça não abala a minha certeza de que eu sou um ser, né? Então essa é a meta. Nesse aspecto, nesse conjunto, né, de ideias e nesse estágio, eu já posso me considerar um Yanni, né, um sábio, alguém que sabe sobre a sua real natureza, tá? Enquanto a gente está elaborando, vivenciando e extraindo experiências, somos karma yogis, ok? Só para fortalecer aí os conceitos. Porque a consciência que ilumina a entidade corpo-mente é impulsionada ao longo de sua trajetória de vida para seu destino final, a realização de sua não separação de tudo. Enquanto o significado das experiências da vida lhe é desconhecido, a pessoa é pouco mais que um animal e não pode cumprir seu destino. Então, existe, assim como o macaco que eu dei o exemplo, né? Existem N pessoas que são movidas por paradigmas, né? Que não questionam o status quo, que não têm capacidade discriminativa de olhar certos hábitos, de olhar certas formas de enxergar a vida e as coisas e questionar, né? Exemplos claros disso que a gente vê até hoje a execução, né, de atitudes aí de uma grande parte da população ainda, de machismo, de racismo, né? A gente vê uma série de bobeiras aí, uma coisa tão básica, tão ignorante, que tem muita gente que faz, reproduz, sem sequer ter noção do quanto está arraigado, do quanto é uma massa de manobra, né? De um conjunto de paradigmas, né, que não foram questionados, que não foram devidamente questionados na família, no círculo, né, de convívio daquele ser, e ele simplesmente repete, né, repete. Não tem outra explicação, né, porque a gente ainda vê aí sobre racismo, machismo, tudo isso. Então, nesse aspecto, nós somos
esses samsaris, né, que a gente está falando aqui, que são esses repetidores de padrão, estão muito próximos do animal, que não consegue assimilar uma experiência ou analisar uma experiência de uma forma satírica, né, de uma forma sábia, e extrair essa lição, esse resumo da ópera. Tá? Então, pouco a gente está muito próximo desse animal e, ao mesmo tempo, a gente pode estar muito distante dele. Tudo de acordo com a nossa capacidade discriminativa. Tá? Como animal, uma criança humana vive inconscientemente suas tendências subconscientes. Cresce fisicamente, mas não evolui. Ela não tem controle sobre a direção de sua vida porque não tem experiência e conhecimentos suficientes para fazer escolhas informadas. Uma vez que seu intelecto se desenvolve e assimila certos valores, pode avaliar suas experiências e começar a evoluir. Quem tem filho, né, sabe bem como é que é. Muito interessante. Eles são animaizinhos mesmo. Não tem, é pura ação e reação, né? Eles não têm capacidade discriminativa. E ao longo do tempo, pouco a pouco, eles vão assimilando. Mas eles vão assimilando o quê? O meio que eles vivem, né? E é aí que entram todos esses enganos, se você se encontra num campo minado nesse aspecto, né? Minado de tamas, de ignorância. Quanto mais tempo uma experiência permanece inassimilada, digamos que seu pai era um alcoólatra e abusou de sua mãe, de modo que ela caiu em uma depressão ao longo da vida e foi incapaz de levantar você e seus irmãos corretamente. Porque você era o mais velho, você terminou cuidando de seus irmãos mais novos e irmãs. Você fez isso porque não tinha escolha. Você desenvolveu um profundo ressentimento em relação ao seu pai por roubar sua infância e uma profunda simpatia por sua mãe vitimizada. Gente, esses exemplos são riquíssimos. Olha só que incrível. Na realidade, ela não era irrepreensível, porque ela nunca se opôs ao marido. Ela realmente permitiu seu alcoolismo de maneira sutis. No entanto, você a viu como um mártir e a amou por isso. Seu pai morreu, mas seu ódio continuou vivo. Você acreditava que uma grave injustiça tinha sido feita e isso coloriu seus sentimentos em relação aos homens em geral. Olha só como que nasce, né, um paradigma dentro de nós, a partir de uma experiência de vida. A gente vê, né, eu trabalhei, e ainda faço, né, alguns atendimentos de coaching, e a gente vê, assim, umas situações tão escabrosas que surgem, sabe, de acordo com a assimilação do campo, né, da pessoa. Então, uma série de ideias mesmo prontas que vêm a partir de experiências. E isso pode ser determinante em uma série de aspectos. Né? Aqui, tem mais algumas exemplos, né, de experiências que o James traz, que são muito próximas da realidade. Né? Então, a gente vê o quanto que a tragédia está anunciada aqui. Né? Fala, meu Deus do céu, que desdobramento mais maluco. Mas por que isso acontece? Porque ao longo desses acontecimentos aqui, né, que a gente acabou de ver, o primeiro exemplo, não houve sátiva o suficiente, né, para assimilar. Porque uma vez que a gente traz o pensamento satívico, a mente satívica, a energia de sátiva, a gente consegue revelar algumas questões que estão presentes. Nesse caso, desse exemplo aqui, o tamas que envolvia a mãe, né, que não tinha ação em relação ao alcoolismo do pai. Então, ninguém, segundo Vedanta, é vítima de fato. Existem algumas questões que a gente vivencia, né, por uma questão de karma, né? Então a gente tem que resgatar certas coisas. Mas mesmo essas questões, elas podem ser vivenciadas de uma maneira completamente diferente
não precisam ser repetitivas se a gente não é samsari, né? Então, uma vez que a gente traz um pouquinho de sátiva aqui, a gente consegue entender que existem papéis, né, no caso da mãe, que estão sendo negligenciados também, inclusive o swadharma de mãe, né? E isso é ignorância, é tamas, certo? Então, quando a gente começa a desvendar isso, tudo fica muito mais leve, muito mais fácil de discernir. E a gente vai trazendo isso de alguma forma, né, parcialmente ou integralmente em alguns exemplos, para a nossa vida, para experiências que nós tivemos, e a gente passa a ressignificar. E isso é muito legal, né? Eu acho que é o grande trunfo dessa parte investigativa do Karma Yoga. A gente tem essa oportunidade, né, de ressignificar essas experiências todas. Um dia, um bom homem quis casar com você. E na excitação do primeiro amor, você concordou. Você se casou, mas como o tempo passou, certas coisas que seu marido disse ou fez lembrou seu pai. Olha só, gente. Isso trazia velhos sentimentos de ressentimento e raiva. Você começou a ter brigas com ele sem motivo. Seus medos lentamente obtiveram o melhor de você. E você incorretamente imaginou que essas pequenas coisas ele compartilhava com seu pai. Uma certa inflexão em sua voz quando estava estressado, por exemplo, revelavam uma natureza egoísta e abusiva. Então, tudo isso, gente, a gente está falando de tamas aqui, né? Então, ignorância, medo, traumas de infância, né? Você o acusou de mudar aqui entre aspas, e disse que realmente não o amava, o que não era verdade. Seu relacionamento deteriorou-se e seus filhos começaram a se tornar neuróticos. Você confiou em uma de suas amigas divorciadas que vieram de um fundo semelhante e estava guardando rancor contra seu ex. Olha só, gente, quanta informação tem aí, né? Eu vou voltar nisso depois. Ela mostrou tanta preocupação por sua situação que você se apaixonou por ela, deixou seu marido, abandonou seus filhos e tornou-se gay. Mas, depois de um tempo, sua nova identidade não funcionou, porque você a amava por um motivo errado. Tamas, né? Se sua mãe tivesse sido a agressora, você poderia ter odiado mulheres e amado homens. Podemos continuar essa história por mais de 50 anos ou mais. Cada trágico acontecimento que se desdobra do evento precedente como um relógio, trabalhar de volta ao começo e descobrir a razão do sofrimento e curar a ferida. Essa foi funda, né, gente? Meu Deus do céu! Só que quando a gente para olhar, eu, por exemplo, já me deparei com situações assim, de pessoas que tiveram, inclusive, uma perda de identidade no aspecto de orientação sexual por conta de um trauma. E aí tiveram que experienciar para entender o que estava acontecendo e curar essa ferida. Então, é bem complexo e é bem real, são exemplos reais. Mas nesse aspecto aqui, a gente está falando de um tamas que se magnetizou com outro tamas, né? Então, aqui quando ele fala, você foi procurar o quê? Mais um poço de ignorância para tomar água, né? Que a outra pessoa também estava machucada, também estava em tamas, né? Traumatizada e, enfim, ignorante sobre a sua própria experiência e juntou isso tudo e virou esse balaio de gato, né? Essa loucura, esse emaranhado energético. E isso é coisa de ser humano, né? Então, quando o James fala que a gente tem o poder de pensar, esse poder é poderoso em todos os aspectos, né? A gente tem o poder de fazer um balaio acontecer mesmo, uma nhaca gigante
por conta de pensar errado, né? De pensar com ignorância. Então, tudo isso acontece quando a gente não consegue investigar as coisas como elas são, né? Os fatos. A experiência não se interpreta nem se assimila. O intelecto interpreta a experiência, né? Então, aqui ele está dizendo, a experiência em si, ela não é auto-interpretativa, auto-assimilativa, né? Ela precisa do intelecto para interpretar. Senta-se atrás da mente e avalia o que acontece, o intelecto. Não há nada de errado com isso. Isso é o que é suposto fazer. Se a experiência se conforma ao desejo do ego, ele dá o polegar para cima, né? Então, fui atendido nas minhas necessidades, meus desejos. Então, tá tudo legal. Se a vida oferece experiência contrária ao seu desejo, polegar para baixo, né? E sentimentos negativos surgem. Então, a frustração, o ódio, raiva, né? Ressentimento. Como interpretamos a experiência depende do conhecimento adquirido e da ignorância. E mais 3 fatores que normalmente estão fora do seu controle. 2 desses fatores inibem sua capacidade de discriminar e um facilita, né? Então, a gente já sabe, né? Os 2 são rajas e tamas que inibem, né? Que atrapalham quando estão predominantes. E o último que facilita é sátiva. Tá? Então a gente já sabe. Tá muito nervosinho, chutando a porta e querendo socar a cara de um, rajas. Tá muito depresinho, chorando, vítima do mundo, ó céus, ó vida, tamas. Colocou a cabeça no lugar e pensou direito, é sátiva. Tá? Rajas e a assimilação da experiência. Como rajas afeta a assimilação da experiência? Se os objetivos são mundanos ou espirituais e se eles são ou não realizados, o intelecto rajásico não se preocupa com a verdade da experiência, apenas com como uma experiência particular se relaciona com a realização dos desejos do ego. Então, aquela história, quero porque quero, não quero porque não quero. E qualquer coisa que acontecer diferente disso, eu vou ficar nervosinho. Tá? Rajas é sempre uma fonte de frustração, porque tudo que se ganha é inevitavelmente perdido. Um objeto ganho causa apego e um objeto perdido produz dor, nenhum dos quais é propício para a felicidade. Ao invés de aceitar a impermanência da vida como um fato e ser satisfeito com o que é, Rajas faz com que o ego continuamente procure a realização em novas experiências. Então, Rajas, gente, é um saco sem fundo. Rajas nunca está satisfeito, tá? Ele precisa fazer acontecer o tempo inteiro. Precisa fazer acontecer a vida, como se ela não estivesse acontecendo, tá? Vamos só ver aqui, tem alguém com... tem alguém com o áudio aberto. Boa noite, professor. É o professor. Oi, lindo. Olá! Que Oi! satisfação! Boa noite! Surpresa, surpresa, né? Como a gente diz. Oh, surpresa ótima! Última sanga do ano, com a sua presença é sempre mais especial. É hoje, a última classe é hoje, o último encontro é hoje, mas vocês estão terminando Último já? encontro do ano. Não, né? Sim. Nós estamos ainda na segunda parte, a gente dividiu o capítulo 10 em 3 ou 4 partes, a gente está entendendo ainda como que está se desdobrando. Então, a gente está no segundo encontro do capítulo 10 hoje, falando sobre os gunas, as cordas, segundo o James. Um prato cheio, né? Sim, sim.
Um prato cheio, sim. Vocês já compreenderam porque que ele é chamado, literalmente significa as energias ou as qualidades, né? As qualidades de Maya, mas por que ela também é referida como as cordas, vocês já devem ter compreendido, né? Assim, compreendemos sobre as manipulações, né? Nós falamos... O fato que são três energias, essas energias operam em nossos e amarram, né? Nós nos amarramos através dessas três energias, né? Para aqueles de nós que imaginamos, ok, eu vou desenvolver Sattva, mais Sattva, aí eu vou ficar livre do samsara. A gente também permanece amarrado no samsara através do Sattva, né? Sattva é uma corda, né? Também, né? Uhum. Muito bom, professora. Seja bem-vinda. Essa é uma conversa, né? Não quero interromper, eu quero simplesmente participar como ouvinte. Eu quero agradecer a vocês pelo vídeo maravilhoso que vocês produziram. Entendeu? Eu gostei muito de ver a Ed lá também. A Ed teve uma participação muito bacana naquele vídeo. Gostei da postura, da presença dela. Todo mundo, foi lindo. Eu fiquei emocionado quando eu vi a primeira vez. Aí eu vi a segunda vez, fiquei ainda emocionado. Que bom, professor. Foi com muito amor mesmo que a gente preparou, viu? Super, super. Que bom. Então vamos lá. Deixa eu ouvir o encontro de vocês aqui, atrapalhar vocês. Fica com a gente a qualquer tempo, mais do que convidado para trazer sua sabedoria aqui para a gente. Tá, ok. Bom, então, continuando aqui, ao invés de aceitar a impermanência da vida como um fato e ser satisfeito com o que é, Rajas faz com que o ego continuamente procure a realização em novas experiências. Aquilo que a gente falou, né? Um saco sem fundo, esse Rajas. Está sempre buscando mais e mais. Mesmo que o indivíduo saiba o melhor, Rajas pode causar tal falta de discriminação que o indivíduo repetidamente repete ações que produzem sofrimento. Muitas vezes gera tantas ações em tão pouco tempo que o intelecto nunca pode determinar qual ação foi responsável por um determinado resultado, impedindo-o de aprender com suas experiências. Nós vimos na semana passada a respeito de Rajas, né, que tem uma correlação com o fazedor, né? Geralmente, o indivíduo predominantemente rajásico, ele está sempre sobrecarregado de ações, porque ele está sempre em busca das experiências contínuas. E aí, quando a gente tem no campo várias situações se apresentando ao mesmo tempo, a gente acaba não conseguindo capturar, contemplar, né, aquilo que o campo está apresentando e, a partir disso, fazer a discriminação dessa experiência, né? Então, esse é um dos fatores que impedem o indivíduo predominantemente rajásico a fazer essa elaboração, né, da experiência e a surfar essa onda de Sattva, né, a onda da discriminação que depende exclusivamente de Sattva para acontecer de uma maneira equilibrada. Tá? Quando uma experiência prazerosa termina, Rajas causa desapontamento, porque quero que o prazer continue, mesmo que o intelecto saiba que o prazer é passageiro. Se uma experiência é medíocre, quer que seja melhor. Se é ruim, ela deve terminar instantaneamente e não acontecer novamente. Se a experiência repete-se repetidamente, né, de ciclo, como acontece devido ao condicionamento, Rajas provoca tédio e produz um forte desejo de variedade. Mais, melhor, diferente é seu mantra sagrado. Produz uma vida sem fim, ativa e limitada de extremidades soltas.
Então, o rajásico, o indivíduo predominantemente rajásico, está sempre vivendo, querendo viver na crista da onda, né? Mas a crista da onda... Oi, professor, quer trazer? A gente não está te ouvindo, professor. Está sem áudio. Alguém tinha me... Então, tem uma expressão que o James usou, que você traduziu, que eu nunca traduzi, como alguma coisa sem fim, laços sem fim. Você pode repetir aquela frase? Deixa eu ver aqui. A própria conclusão daquele caso aí... Produz uma vida sem fim, ativa e ilimitada. E o que mais? De extremidades soltas. Extremidades soltas. Essa extremidades soltas é uma expressão de que é em inglês, né? Significa que são pessoas que elas tendem a Tá sem áudio, gente? Acho que a gente está com algum problema de conexão, tá né? Tá falhando. Isso, não estamos ouvindo. O professor, talvez seja a conexão. A gente pode só ouvir o seu áudio, acho que fica melhor se tirar o vídeo. Tá. Então, só queria explicar aquela passagem ali. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora então, sim. A passagem ali é uma expressão idiomática que significa que laços sem fim são pessoas que iniciam diversos projetos e não os concluem, entendeu? Então essas extremidades soltas seriam pontas soltas. Pontas soltas, são projetos não concluídos, é isso que significa, que é muito comum no elemento muito rajásico. Ele é impaciente, ele quer sempre fazer e não sempre ele tem a devida paciência para concluir, para passar pelos obstáculos até concluir. Ele vai abrindo diversas frontes de projetos e depois vai deixando eles inclinados. Entendeu? Isso que significa. Perfeito. Vou até tomar nota aqui sobre a forma melhor aqui de colocar. Então, são pontas soltas, projetos inacabados. Ótimo. Gratidão, professor. Então, não importa o quanto é realizado, a lista de fazer nunca encolhe, justamente por conta dessa contribuição aqui que o professor acabou de trazer, né? Porque é tanta coisa ao mesmo tempo que ele vai abrindo que ele não consegue fechar os projetos e aí a lista de afazeres não termina e não encolhe. É um armário, garagem, gaveta e sótão, transbordando com uma variedade confusa de objetos negligenciados e não utilizados. É um retorno de imposto atrasado, uma nomeação esquecida, uma chamada não retornada, uma busca frenética das chaves. As incursões agressivas e extrovertidas de Rajas no Sansara são inevitavelmente acompanhadas de cansaço e insônia, porque obviamente, né, gente, isso tudo requer energia. Então, o rajásico, o predominantemente rajásico, né, esse indivíduo, acaba se desgastando muito mais, né, dentro desse frenesi, dessa forma de viver. Quando eu era jovem, meu pai, que era sábio de muitas maneiras, costumava dizer: você não pode ganhar. Na época, eu não entendia o que ele queria dizer, mas uma vida bem passada e os ensinamentos de Vedanta deixaram claro: a vida é um jogo de soma zero. Aqui, novamente, James trazendo para a gente esse conceito, né, gente, que é muito importante de assimilar. Uma eterna guerra dentro de si mesmo
em que nenhum dos lados prevalece por muito tempo. Por exemplo, quando tamas aparecem em uma pessoa cujo guna predominante é rajas, uma experiência dolorosa é inevitável. Você tem muitas coisas em sua lista de afazeres, mas sua mente é tão maçante que cada ação se torna dolorosa. Você está ligado, mas cansado. Não é divertido. E, inversamente, quando você precisa satisfazer o seu tamas e dormir, sua mente está muito ocupada. Então, você sofre. A gente fica nesses extremos, né, professor? Vivendo o sofrimento dos dois lados. Porque, como a gente falou também um pouquinho na semana passada, quando a gente usufrui ou traz, né, permite que tamas ou rajas sejam predominantes, obviamente a gente está se colocando numa condição de dualidade. Então, quando estou muito rajásico, o meu corpo, minha energia, meu corpo sutil, meu corpo denso, vai necessitar de uma dose a mais, né, do contrário de tamas, para poder buscar esse equilíbrio, né? Então, os indivíduos que são predominantemente tamásicos ou rajásicos vivem nesse borderline, né, entre uma coisa e outra. Quase que uma esquizofrenia, né? Porque o corpo vai buscar, obviamente, o campo busca essa compensação, né, e se autoajusta. Então, isso acontece, se manifesta conosco também através dessa incursão da energia oposta, né? Então, a gente fica, a diferença é que, porque a gente não tem o sattva, a gente não consegue assimilar, entender e buscar o equilíbrio disso, a gente fica em sofrimento, né? A gente sofre a experiência, porque a gente não tem capacidade de assimilar. Sim, Thaís, e voltando para a questão das cordas, como você colocou, as cordas, os gunas são às vezes referidos como cordas porque nos amarram. Então, o jazz, ele fica amarrado no samsara, né? Ele fica amarrado através das cordas ragas, né? Então, isso significa que essa energia amarra, na medida que ele fica literalmente viciado num estilo de vida rajásico. Não sei se mais num ciclo de muitas rajas, aquilo quase que invariavelmente torna um estilo de vida. Diversos químicos são gerados através desse estresse, né? Dessa ansiedade, dessa agitação, né? Então, as adrenals e diversas químicas são produzidas no corpo e aquilo é viciante, é parte do complexo viciante, é uma droga, é uma droga e nos amarra de tal modo que a gente não consegue viver em um ambiente que não seja rajásico. A gente fica preso, entendeu? Se você pega uma pessoa extremamente rajásica, agitada, estressada, e coloca ela num ambiente satívico, ela vai sofrer, entendeu? Sim. Uma pessoa satívica vai curtir um ambiente extremamente silencioso, calmo e sem estímulo. Uma pessoa rajásica, ela vai ver aquele ambiente que para o outro é um ambiente celestial, ele vai dizer assim, nossa, isso aqui parece um inferno, parece um silêncio de cemitério, parece uma coisa mais entediante, etc. Então, por quê? Porque o indivíduo está preso, está amarrado através dessa corda num meio ambiente rajásico. Ele já não consegue sair dessa configuração desse ambiente rajásico. Sim, professor. Sabe que enquanto o senhor está falando, eu estou lembrando que teve uma época que eu trabalhei com a minha mãe e ela tinha uma sociedade com uma tia minha que era extremamente rajásica. E eu e minha mãe, a gente sempre foi mais satívico, né? E tamásico também. E aí a gente ficava no silêncio sepulcral, assim, quando a gente estava só nós, né? Aí chegava essa tia e falava, pelo amor de Deus, que silêncio é esse? Isso daqui vai me deixar louca.
vamos ligar agora o rádio, porque eu preciso ouvir alguém falando. E aí ela colocava uma música, ou colocava noticiário, alguma coisa ela tinha que fazer nesse campo, porque estava satírico demais, sabe? Minha mãe lembrou agora, né, mãe? Era incrível, assim, ela chegava que nem um furacão, deteriorando o ambiente satírico que a gente tinha criado ali. E ela sempre foi assim. Agora ela está um pouquinho melhor, mas ela era extremamente radiática. Interessante, né? Como que tudo isso a gente vai relembrando, e na época, óbvio, a gente não tinha esse acesso a esse conhecimento, então a gente achava um choque, assim, a gente achava um absurdo. Como assim, né? Por que essa pessoa tem tanto agito dentro dela? E hoje a gente sabe que isso se chama rajas, né? Fica mais fácil de compreender. E o modo que as pessoas ficam presas naquela energia. Justamente. Dependente, né? Dependente, é uma química, é uma dependência psicológica, mental, energética, que se espalha no corpo e se torna uma dependência química também. Justamente. Bom, então, dando seguimento aqui, a assimilação da experiência só ocorre quando a mente está alerta e presente. Portanto, quando rajas domina o corpo sutil, a sabedoria inata do eu não está disponível para ajudar o intelecto a determinar com precisão o que está acontecendo e resolver dúvidas. A experiência resolvida deixa a atenção plenamente presente, de modo que ela é capaz de satisfazer a próxima experiência sem preconceito. Porque a vida é uma procissão interminável de experiências nessa era pressurizada. É impossível colocar cada experiência para descansar o mais rápido possível, de preferência quando acontece. Quando você é tão rajásico que sua mente está totalmente envolvida em lidar com uma sucessão infinita de desejos diários, triviais, você está muito ocupado para olhar para as suas questões, que permanecem ao fundo e causam sofrimento. Então, aqui a gente está falando sobre a capacidade de trazer sátiva, porque essa mente alerta e presente é sátiva que produz, né, que propicia essa capacidade de olhar para a experiência e contemplar a experiência. Ali atrás, o James fala sobre o indivíduo rajásico, que ele deseja algo que é prazeroso, né, repetidamente, e ele tem uma aversão por aquilo que não trouxe prazer para o ego dele. Então, ele fica sempre entre desejo e aversão, né? Isso é completamente contrário do Jnani, que o Jnani, ele, com o Sattva, ele tem um conhecimento firme e ele sabe que, independente de qual apresentação que o campo traga para ele, com o Sattva, ele vai conseguir desvendar e extrair a melhor lição, a melhor discriminação daquela experiência. Então, uma vez que ele tem essa segurança, né, de interpretar o campo o tempo todo com a sabedoria, ele não deseja nada e também não tem aversão por nada. Se algo acontece para o indivíduo satívico que já está nessa condição, né, de Jnani, uma experiência ruim, entre aspas, né? Ele simplesmente agradece por ter passado por essa experiência e ele não deseja que essa experiência não aconteça nunca mais e nem que ela termine o mais breve possível. Ele deseja que ela dure o tempo que precisa durar para que ele faça a discriminação que ele precisar fazer, né? Então, completamente distante, o contrário, na verdade, né, do comportamento aqui do indivíduo rajásico. A experiência não resolvida drena a atenção, dificuldade em se concentrar no que precisa ser feito e evitar o que deve ou não deve ser feito é um sinal de que a mente é excessivamente rajásica. À medida que a experiência não resolvida se acumula, o indivíduo sofre constipação existencial. Ele ou ela se sente oprimido, estressado e incapaz de acompanhar as demandas da vida.
crescimento raramente vem através da realização fácil de desejos. A gente tinha falado um pouquinho já lá atrás sobre o campo absurdamente confortável, né? Quando o campo está confortável demais, é porque tem alguma coisa aí que está deixando de acontecer, né? Porque nesse conforto a gente estagna, né? E a gente não consegue aprimorar o nosso ser enquanto karma e yogis. E o campo, ele está sempre dinâmico. O que a gente pode fazer, né, no caso de tamas, é tentar evitar se expor a esse campo, temer ao campo e se recolher. Mas isso também é pura ignorância, né? Então, enquanto o indivíduo aqui, a gente ainda está falando do indivíduo rajásico, agora a gente vai partir para tamas. O rajásico se joga em tudo e não tem condição de assimilar nada, né? Está sempre querendo viver as coisas no limite e sentir tudo no limite, né? Essa experiência sempre tem que ser super, super e super maravilhosa, porque se não for também ele vai ficar super bravo, né? Super nervoso e vai reagir de uma forma super sempre. E aí tudo isso causa degeneração do corpo sutil, né? Porque o corpo sutil não consegue assimilar as lições do campo, tudo que o campo traz, e não consegue, não tem tempo de se regenerar a todas essas experiências que são sofridas, né? Porque não tem sátiva para assimilar. Tá? Então agora a gente vai falar. Tem mais alguma contribuição, professor? Mais ou menos, de um ponto de vista mais prático, todos nós sabemos a dificuldade que nós temos em processar experiência, né? Antes, ali na passagem, o Pedro falava sobre esse período frenético, né? Cujas experiências, um termo pressurizado, né? A vida nada mais é do que processar a experiência, e nós vivemos um período onde a pressão, a intensidade é muito grande, né? Então, é um grande desafio viver nos dias de hoje e não ser uma pessoa rajásica tamásica, porque a gente é bombardeado de tantas experiências que precisam ser digeridas, processadas. Aí ele usa um termo de constipação, frequentemente eu uso indigestão, digestão de experiência, porque você vai lidar com essa experiência e se a gente não tiver com a nossa mente equilibrada, né, com a vida, a opção de sattva, né, a sattva totalmente usou uma questão, colocar a experiência para descansar. Colocar a experiência para descansar significa processar a experiência e resolvê-la sem deixar ela se torne, ela cause uma indigestão, uma incapacidade de processar esse bombardeamento de experiências que vão causando essa constipação ou indigestão, né? Então, tudo isso requer, como você colocou, né? Requer esse equilíbrio mental, emocional, porque a gente precisa de rajas para interagir nesse mundo que atualmente é muito rajásico, mas ao mesmo tempo a gente precisa de muita sátiva, senão a gente acaba caindo nesse problema de indigestão kármica, a gente não consegue processar. Então, é um equilíbrio que é muito desafiante mesmo, viver no mundo e processar a experiência, colocando elas para descansar, significa resolvendo elas, sem deixar conflitos kármicos ou coisas não resolvidas, mal resolvidas. E a gente sabe, por experiência prática, que quando nossas mentes, nós estamos muito excitados, né? a gente comete erros, a gente se machuca, a gente tropeça, a gente cai, a nossa capacidade discriminativa é reduzida como protetiva, né? Então a gente precisa de rajas, a gente precisa de tamas, de tal modo que a gente tropeça o tempo todo,
entendeu? E não responda indevidamente, inapropriadamente, né? Ou não responda, até, chega um ponto de exaustão que a gente diz, chega, eu não vou responder, eu não vou lidar com nenhum desses problemas, eu vou me trancar no meu quarto, né? Aí é quando o Rajas se converte em Tamas e faz aquela declaração tamásica, diz, chega, eu vou ficar 2 dias no quarto e vou ver tudo acumulando, mas os olhos não veem, a pessoa não sente, eu vou ligar a televisão, ficar no Netflix. Mas como a gente sabe, isso bem resolve, né? Porque depois, quando a gente volta, né, a gente tem mais karma não resolvido, esperando com os velhos tempos, a nossa escrivaninha vai montando os processos, os papéis. Então, a vida para, nesse processo, né, de desenvolvimento de sátiva, desenvolvimento de uma mente contemplativa e discriminativa, é um processo realmente desafiante nesse mundo, né? Mas a gente tem que encontrar o equilíbrio. O buscador de moksha que vive no mundo como um householder tem que se tornar um malabarista, digamos assim. Justamente, justamente. Sabe que eu estava te ouvindo e eu lembrei, eu fiz uma analogia, assim, né? Acessei uma metáfora a respeito do indivíduo rajásico, que é igual o sistema operacional de um celular, né? A gente vai abrindo um monte de aplicativos durante o dia e aí chega uma hora que o celular começa a ficar lento, perder, né, a funcionalidade, a produtividade, aí você vai ver, tem 40 aplicativos abertos, né? Aí você sai fechando tudo, só que tem vários que você não concluiu o que precisava fazer, né? Só que precisa ser fechado naquele momento, porque o celular chegou na exaustão. É basicamente isso que acontece com o indivíduo rajásico, né? Ele vai abrindo esses aplicativos, aí vira um monte de coisa e ele precisa sair fechando para poder continuar respirando e produzindo, mas muitos desses viram uma espécie de pop-up no sistema, eles continuam aparecendo, avisando que não foram concluídos, né? E aí, com isso, vira esse balaio, né? Essa bagunça mental, né? Legal. Ok, o Cristiano então... sabe, o Cristiano conhece muito bem isso, Cristiano. Não entendi, professor. Não, porque o Cris trabalha com programas e com tudo isso, ele conhece essa linguagem, essa analogia, ele... Né, justamente, Ele sabe, ele conhece bem os sistemas operacionais. Tá rindo aqui. Bom, então, terminada essa explanação do James sobre a assimilação da experiência em rajas, a gente continua falando sobre tamas, a assimilação da experiência, né? Então, aqui o subtítulo chama Tamas e a assimilação da experiência. Tamas, o poder do véu, inibe a assimilação da experiência tão eficientemente como rajas, mas por razões diferentes. Sob sua influência, o corpo sutil, embora aparentemente silencioso, é realmente maçante. A avaliação eficiente da experiência requer clareza mental, mas quando um véu espesso cobre o corpo sutil, a percepção é distorcida e a assimilação é comprometida. Quando o intelecto é aborrecido, tem dificuldade em relacionar os resultados de suas ações com os pensamentos que os motivam, causando incerteza em relação ao que deve ser feito e ao que não deve ser feito. Quando o corpo sutil é predominantemente maçante, você está negociando o oceano de Sansara em um navio sem leme. Para onde devo ir? O que devo fazer? O que está acontecendo? Eu não sei, eu não quero saber. São alguns pensamentos de assinatura, né? De assinatura aqui de Tamas. Então, aqui fica muito claro o aspecto da insegurança, né, professor?
Sim? Elabore um pouco por que você coloca a insegurança. Ô, professor, eu vou só te pedir, quando o senhor for falar, trava a imagem, porque tá picotando a sua voz. Então, acho que tá ficando pesado a imagem, tá? Sim, porque aqui onde eu estou, está tudo cheio de pessoas que vieram para esse final, então realmente está sofrendo aqui mais do que mim. É isso. Você falou sobre a insegurança. Isso. Você falou sobre insegurança e eu sugeri a você que elaborasse um pouco melhor por que você vê sobre essa. Como um indivíduo. Eu não ouvi. Então, eu falei sobre a insegurança porque aqui o James coloca, né, que o navio sem leme, porque quando a gente está seguro sobre o caminho que a gente vai percorrer, obviamente a gente não solta do leme, né? Então aqui ele completa aqui a frase dizendo: para onde devo ir, o que devo fazer, o que está acontecendo. Então essa incapacidade de ler, né, o campo, de interpretar o campo, tem a ver com o medo de tamas, né? Porque a tamas é uma energia que acua, né, o ser e coloca em estado de medo, né? De medo da realidade, de medo do que o campo apresenta. E isso também causa insegurança sobre o passo, né, assertivo, sobre a melhor decisão. Está ouvindo, professor? Tem alguma contribuição nesse aspecto? Não. Eu só sugeri que você elaborasse um pouco mais a questão da insegurança do Thomas. E faz sentido, então, trazer... tem a ver com insegurança também, essa energia, né? Sim, tem a ver. Tem principalmente a ver com uma atitude de negação, de dizer basta, não quero mais saber também, entendeu? Uhum. Porque o tamásico é aquele que foi se atolando, né? O indivíduo vai se atolando em uma situação... Ele se recusa a interpretar. A interagir, a responder, a se envolver, etc., vai desenvolvendo uma autoestima ativa, vendo um sentimento de fracasso, né? Aí ele acaba caindo num estado mais deprimido, né? E fecha as portas, né? Então, o computador entrou em pane, a gente poderia dizer, Cris, que o computador, o sistema operacional vai em pane, aí bloqueia tudo, né? É isso que acontece de vez em quando. Não aceita mais nenhum comando, né? Bom, uma mente tamásica opera de forma impensada, fora dos padrões condicionados. Ao contrário de Rajas, odeia o novo. Como o pensamento criativo toma tanta energia, a mente tamásica não valoriza a investigação. Portanto, não pode ganhar controle de eventos e é forçado a revisitar continuamente situações negativas. Consequentemente, Tamas é responsável pelos sentimentos de desamparo que causam depressões profundas e duradouras. Tamas resolve problemas negando-os. Quando o karma indesejado acontece, ele se junta com Rajas para colocar a culpa em outro lugar. Então, aqui também tem a ver com essa economia de energia, né? O comportamento preguiçoso, né? Então, a mente tamásica é uma mente preguiçosa, ela evita, né, se colocar a serviço do campo ou se colocar de fato dinamicamente, né, interpretando o campo, porque
ela está sempre em economia de energia, sempre fechada, né, recolhida em si, na sua escuridão. Tá? Então, tem tudo a ver aí com procrastinação, com depressão, com tudo que é escuro, né, tudo que impede de ser visto, né, com clareza. O acúmulo experiencial não digerido, provocado por uma mente tamásica, faz com que o ego tropece e procrastine. Então, é o círculo, né, vicioso que vai adiando, né? O adiamento tem a ver com tamas também. Se você tem um estilo de vida rajásico e se sente constantemente exausto, saiba que rajas está causando tamas. Então, quando uma corda te puxa demais para um lado, a outra te puxa de volta, né? Então, uma coisa são os extremos. Os extremos ficam compensando. E aí, necessariamente existe essa compensação, né? Onde rajas causa tamas. E o contrário também, né? Quando os tamas são particularmente pesados, mesmo pequenos deveres diários, como escovar os dentes, pentear o cabelo ou tirar o lixo, parecem empreendimentos gigantescos. A negligência é tamásica e é responsável em grande parte pela desenfreada disfunção emocional observada nas sociedades materialistas. Os pais tornam-se tão apanhados em suas próprias vidas que as crianças são negligenciadas. Sem amor e atenção, crianças desenvolvem rapidamente baixa autoestima e são incapazes de cumprir adequadamente seus papéis na sociedade. Olha só que interessante isso, né? Porque a gente vê, a gente tem vários exemplos aqui, exemplo é que não falta de criança por aqui, né? No nosso campo. E a gente vê o quanto as crianças necessitam de comando, né? Criança sem comando, ela se torna naturalmente tamásica, porque ela vira esse barco sem leme, né? Então, nós como adultos somos os influenciadores da criança a respeito desse leme, né? Dessa organização mental que vai trazer a disciplina e a interpretação das tarefas, né? E essas tarefas, em um momento, né, um grau de maturidade, elas se tornam papéis, né, na sociedade. Então, a partir desse desenvolvimento do papel de filho, existem outros desdobramentos de outros swadharmas, né, e a gente vai trazendo, acumulando outros papéis, que são os pratinhos chineses, né, que o professor falou. E a gente tem que sob a guarda, por exemplo, de um responsável predominantemente tamásico, ela vai ter mais dificuldade de assimilar esses papéis, né, essas tarefas, e futuramente isso pode comprometer a formação como indivíduo, né, na sociedade. Então é tudo muito é um mecanismo, né? Tudo muito lógico, uma vez que a gente consegue enxergar as coisas como elas são, né? E aqui fica muito claro. Hoje em dia é muito fácil, porque a gente vive com tantas provocações, né, do campo, tantas coisas tão sedutoras para tomar nossa atenção, né, que é muito fácil a gente se tornar tamásico para o outro, para o campo, enfim, ser sequestrado, né, por essas energias que ajudam a gente a procrastinar, né, se distrair. Então, a gente vê o quanto as redes sociais, por exemplo, têm trazido isso, né, tem tornado as pessoas mais tamásicas, mais ignorantes de si, porque a gente fica projetando e olhando a vida dos outros, né? E vai escondendo a nossa vida por debaixo do tapete. Então, existem vários mecanismos aí no dia a dia para fortalecer, né, esse tamas dentro de nós, dentro da nossa mente. E existe, obviamente, algumas
predisposições. Então, tem gente que, diante de um estímulo, né, vai apresentar uma reação X e o outro Y. Mas existem vários pratos aí cheios, né, para nos colocar nessa condição mais tamásica também. Não há qualificações experienciais para a iluminação, apenas o equilíbrio adequado dos gunas. Samadhis, satóris, nirvanas e outras epifanias não duais podem ser tanto um obstáculo como uma ajuda. Se a mente é predominantemente satívica, pode assimilar a informação com cuidado e rapidamente colocar as experiências para descansar. Então, aqui, gente, é muito interessante porque faz lembrar da experiência com a ayahuasca, né, que é considerada uma experiência não dual, onde a gente entra nesse estado de epifania e consegue perceber o que está além da dualidade, né? Mas se a gente não tiver sátiva o suficiente para interpretar isso e saber colocar isso em favor da nossa rotina, do nosso cotidiano, a gente pode se tornar mais tamásico, inclusive, né? Ter menos vontade de fazer as coisas no dia a dia e mais vontade de estar lá, na experiência da epifania, né? Então, isso pode atrapalhar, se a gente não tiver sátiva o suficiente, pode nos tornar mais tamásicos. Eu já tive situações, inclusive, de algumas pessoas que eu conheci, mais especificamente uma, que era absurdamente tamásica. Ele movia a vida toda pela experiência com a ayahuasca, né? Então, ele não conseguia fazer mais nada além disso. Ele passava a semana inteira tamásico para viver essa experiência no final da semana, sabe? Então, isso é um exemplo clássico, né? Claro, de que existe uma disfunção, né? Então, a experiência, todo tipo de experiência que traz, né, a epifania, o estado de samadhi, precisa da luz de sátiva, né, que para revelar aquilo que é relevante para a nossa vida e para a nossa mente, para a gente se tornar mais discriminativo, com a ajuda dessas ferramentas, né, e não o contrário. Se você tem um problema consistente em sua vida, pode ser um amor, ou alimento, ou reconhecimento, ou poder, isso significa que você tem um problema de assimilação e sua mente será imprópria para a investigação. Aqui, gente, basicamente, ele dá exemplos lá do primeiro capítulo, que fala sobre as 3 buscas, né? Segurança, prazer e virtude. Então, se a gente ainda está nessas 3 buscas, se nossa vida está envolta desse tipo de problemas, a gente fica com a mente imprópria para a investigação, porque a gente não está buscando a liberação, a gente está envolto desses problemas básicos das 3 buscas. Experiência não processada pode ficar com você toda a sua vida. Que é aquela história da aba aberta, né, no sistema. Se a gente não fecha, mas não conclui, né, adequadamente, a gente vai ter que abrir de novo. Vai surgir como um pop-up no nosso sistema de algo que não está concluído. Precisa assimilar, precisa processar, precisa discriminar para que a gente consiga fluir, né, nessa esteira vedantina, nessa condição de karma yoga, né, darmos os passos corretamente. Tenho um amigo que foi adotado. Sua mãe o entregou, mais um exemplo maravilhoso aqui, em terceiro já. Sua mãe o entregou a uma boa família para a adoção quando era muito jovem. Ele era amado e dado a ele todas as vantagens. Mas quando lhe disseram que ele foi adotado, ele desenvolveu um terrível complexo. Ele não conseguiu assimilar adequadamente essa informação. Se ele tivesse sido satisfeito, era grande, porque uma mãe imprópria tinha sido eliminada e substituída por uma boa.
mas sua mente era tamásica e ele a considerava como não valiosa. Essa ideia ficou em sua mente por mais de 50 anos. Ele arruinou vários casamentos e não encontrou amor, até que Vedanta entrou na sua vida. Teve merecimento, né, gente, acessar o Vedanta. E aqui é muito interessante, porque quando ele fala sobre esse complexo que ele desenvolveu, né, antes disso, o James coloca, ele era amado e dado a ele todas as vantagens. Aqui sugere, né, um campo que foi criado ali, uma atmosfera, mas que propiciava o desenvolvimento de tamas, né? Uma atmosfera mais tamásica, da pessoa ter tudo na mão, né? De ser poupado de experienciar, de fazer, ou seja, todas as vantagens. Ele podia ficar deitado no sofá de tamas, né? Entre aspas, que ele era servido. Então, existe também esse condicionamento e esse é um alerta, até eu enxergo como alerta como mãe, da forma que os meus filhos estão sendo servidos, né? Porque existe um momento certo da gente entender essa transição, né? Da criança que precisa ser servida e da criança que está em formação para uma vida adulta, né? E qual que é o equilíbrio disso? Inclusive, já vou deixar a dica aqui para minha mãe, porque as crianças estão indo lá para casa dela, elas voltam sempre mais tamásicas quando elas vão lá. Já vou deixar essa dica, viu, mãe? Ai, ai. Gunas e seus benefícios. Há uma vantagem, bem como uma desvantagem para cada guna, óbvio, né? Então, a vida é um jogo de soma zero, tudo tem seus dois lados sempre, né? Quando é equilibrada por quantidades adequadas de sattva e rajas, tamas ajuda a psique a funcionar sem problemas. Tamas é o descanso da mente nesse aspecto, né? Dentro desse contexto aqui. Ele se apega ao que é bom e fornece a paciência necessária para fundamentar as ideias na realidade. Finalmente, é responsável pelo sono. Os bebês são super tamásicos, né, gente? Graças a Deus, porque imagina um bebê rajásico, recém-nascido, com uma mãe em recuperação, que também precisa de tamas, né, para se recuperar pós-parto. Então, a natureza é muito sábia a respeito dessas três energias, né? E a gente só precisa saber interpretar e lidar com elas da melhor forma. Tamas insuficientes resultam em privação de sono, uma grande fonte de sofrimento, porque o corpo e a mente precisam descansar. Uma mente inquieta não pode discriminar o eu dos objetos. Rajas projeta e tamas obscurece, mas sattva revela as coisas como elas são. Quando sattva está presente, o intelecto é claro e a experiência é vista pelo que é. Lembrando sempre daquela história do início do livro, né, que o James conta do senhor da cobra e da corda, né, que o senhor que vem revelar com a sua lamparina que a cobra era a corda, a própria lamparina é a luz de Sattva, né, que também é comparada à luz do Vedanta. E enquanto a gente não tem essa luz reveladora, a gente fica sempre nessa pegadinha do crepúsculo, né, entre sombra e luz. E esse crepúsculo é rajas e tamas se relacionando o tempo todo. Ao contrário de rajas e tamas, sattva é um meio indireto da iluminação, porque revela o eu, ok? E aí vem sattva e a assimilação da experiência, né? A terceira energia. Quando rajas domina a mente, o desejo interpreta a experiência. Quando tamas domina, o medo interpreta a experiência. Ambos obscurecem a verdade. Então, lembrando, né, aquela energia do crepúsculo que a gente viu na historinha. Quando sattva domina, a verdade interpreta a experiência. Então, é a corda, não é uma cobra, porque eu tenho uma lamparina que revela a verdade, né? Então, sattva é a verdade
que revela e interpreta a experiência na sua mais pura verdade. Consciência brilha as energias no corpo causal. Sua luz, refletida no corpo sutil, produz 3 condições distintas. Se eu desejo experimentar o eu e o corpo sutil é um instrumento da experiência, é lógico que eu gostaria de ter um corpo causal satívico. Na verdade, a substância do corpo causal é consciência e esse reflete-a com precisão. Mas se ela estiver sobrecarregada com tendências tamásicas e rajásicas, a reflexão será distorcida e a investigação não produzirá frutos. Se o corpo causal é dominado por tendências rajásicas, o eu aparece com energia dinâmica, não luz radiante. Se o corpo causal é tamásico, não terei nenhuma ideia do eu de qualquer jeito, porque obscurece tudo, né, gente? A conclusão é óbvia. Se eu quiser experimentar o eu como ele é, devo cultivar uma mente satívica. A experiência do eu não é iluminação. Porque a realidade é consciência não dual. A mente é consciência. Para obter uma mente predominantemente satívica, capaz de discriminação e fácil assimilação da experiência, as proporções de rajas e tamas em relação ao sattva precisam ser mudadas. Rajas precisa ser mantido para fins motivacionais o suficiente. Tamas precisa ser preservado para fundamentar suas ideias na realidade. Mas a maior parte da mente deve ser satívica. Uma mente predominantemente satívica ganhará sucesso em qualquer campo, mundano ou espiritual, porque pode discriminar adequadamente. Iluminação, moksha, é definida como discriminação e só ocorre em uma mente satívica. Então, como eu falei lá um pouquinho lá atrás para vocês, o Jnani, né, o sábio de si, aquele que se conhece verdadeiramente, que tem um conhecimento arraigado e firmado, um conhecimento consistente, ele mantém a mente predominantemente satívica, né? Então, o fato de a gente atingir, por exemplo, moksha, né, a iluminação, nos tornar jiva mukta, não nos tira do contexto, do campo dinâmico, do campo e da sua dinâmica, né? Enquanto jivas, nós estaremos sempre sujeitos à experiência. Um jiva mukta é aquele que sabe interpretar todas as experiências com a luz de sattva e não tem mais essas tendências, né, rajásicas e tamásicas, que já entendeu o que é o ser e que, portanto, não deve se identificar com essas experiências, né? Com qualquer provocação no campo que seja diferente de luz, de iluminação. Tá? Professor, tem alguma contribuição para a gente? Ele está indo online? Tá. Eu estou a respeito do Jnani, do Jiva Mukta. O Jiva Mukta, ele possui uma mente mais predominantemente satívica devido ao autoconhecimento. Então, a chave de tudo isso é o conhecimento da nossa real identidade, da nossa real natureza, porque a nossa real natureza, sendo a consciência plena e ilimitada, talvez essa compreensão seja clara, então a tendência mental, intelectual do Jnani já não é mais correr atrás para ver ou correr atrás de coisas, situações, circunstâncias para evitá-las, entendeu? Correndo de,
né? Correndo para ver, correndo para evitar. Então, esse corre-corre, ele só se resolve na medida que nós compreendemos profundamente, claramente, diretamente, a nossa real, né, identidade e natureza como consciência, né? Então, o estudo 3 energias, ele serve o propósito de nos compreender como Maya nos opera, como as 6 energias operam, e a necessidade de cultivar e desenvolver uma mente mais satívica. Mas isso não significa dizer que o Yoni seja aquele que constantemente fica gerenciando as energias para manter a satívica. Não. A gente precisa gerenciar as energias e, na verdade, esse gerenciamento das energias se inicia com uma organização dos nossos estilos de vida, entendeu? É fundamental, simplificando nossas vidas e desenvolvendo uma vida que seja mais propícia, né, a esse estudo e contemplação dos ensinamentos do Vedanta. Então, o que ocorre é que o Yoni, ele simplesmente, a sua mente se torna naturalmente devido a esse conhecimento firmemente retido em seu intelecto, né? Então, esse conhecimento, ele serve ao propósito de neutralizar esse dos objetos, é um campo de atração e repulsão, que ele só vem neutralizado através dessa profunda, clara e firme compreensão daquilo que nós somos realmente, entendeu? Então, eu só quero colocar isso porque o propósito não é manusear ou gerenciar, administrar. O propósito não é simplesmente manter uma mente atívica para processar a experiência. O propósito é desenvolver e cultivar uma mente mais satívica para, seguindo os ensinamentos de Vedanta, e compreender esse autoconhecimento direto e imediato. Então, o propósito da mente satívica é aquela de criar uma plataforma, um meio ambiente intelectual, mental, que nos permita assimilar plenamente a nossa natureza como consciência, né? Perfeito, professor. E teve um dia desses, em uma das sangas contigo, eu ouvi que o preço da liberação é a eterna vigilância, né? Então, ninguém vai se tornar imune ao campo, ele sempre vai apresentar essas tendências todas, né? A gente só precisa se manter vigilante sobre quem somos, né? É exatamente aí que entra o autoconhecimento. Tá bloqueado o seu áudio, professor. Essa vigilância, Thaís, é uma vigilância porque mesmo Maia é o grande ilusionista, né? Ele tem a capacidade de iludir até mesmo o Yami e o dizer, entendeu? A vigilância é permanecer vigilante a respeito desses desequilíbrios, desses excessos de raios, que acabam o desfrutário da nossa real natureza como consciência. Ver na vida encarnado, né? É um desafio que requer essa atenção a respeito desses resquícios de áreas, então, que podem criar algumas perturbações, né, mesmo na mente do Yoni. Mas não que o Yoni vai esquecer que ele é a consciência, entendeu? Mas ele dá uns escorregões, uns tropeços aqui e ali. Sim. Perfeito, professor. Acho que travou seu áudio de novo. Sim, é muito ruim hoje. Então, queridos, eu vou deixar vocês, porque eu já estou morrendo de sono também.
E agora que vocês modificam. Estão me ouvindo? Tá cortando, tá picotando. Tá. Eu estava dizendo que eu já estou morrendo de sono e eu apreciei o fato de vocês terem modificado o horário e, desse modo, eu vou ter a oportunidade de aparecer mais frequentemente com vocês. Ok? Gratidão, professor. A gente também está finalizando a Sanga e sinta-se sempre bem-vindo. Muita gratidão pela contribuição. Ok. Então, um abraço a todos aí. Boa noite. Tchau, tchau. Abraço, Orlindo. Bom, Boa noite. Ok. mais professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Cris. Tchau, Mário. Bom, pessoal, então, para a gente finalizar, vocês viram, é precioso esse capítulo 10, porque, como o professor bem disse, tudo mora na nossa capacidade discriminativa. E aqui esse capítulo, ele traz muito sobre isso, porque ele traz de uma maneira muito construtiva, com exemplos muito claros, muito evidentes. Ele praticamente desenha, né? É quase uma legenda esse capítulo aqui. Por isso a gente está vendo de uma maneira tão cuidadosa, né? Examinando cada parágrafo de maneira cuidadosa. Então eu vou sugerir para vocês para que a gente pause exatamente aqui nesse subtítulo Como as cordas se ligam, para a gente continuar na semana que vem, iniciando um novo ano, falando um pouquinho mais sobre essa capacidade de interpretar, né, as cordas e essas energias todas. Queria abrir também para comentários, para se alguém tiver alguma pergunta ou contribuição até aqui sobre o que entendeu, se teve algum insight, essa é a hora. Thaís, a questão de ser tamásico ou mais rajásico é muito fácil na leitura a gente pensar como um comportamento predominante, né? Mas na prática, ou na média das pessoas, a gente flutua durante o dia, durante as nossas situações, ou numa mesma situação, dentro de um contexto diferente, nós conseguimos ser tamásicos e rajásicos, né? Isso ele é um tanto confuso quando a gente tenta olhar sem a discriminação, né? Mas ele também ele é uma pegadinha, né? Porque bem é o que você colocou no começo lá da leitura. Mas eu estou certo ou eu estou errado? A gente não sabe lidar com essa enxurrada de sentimentos. Assim, é fácil a gente compreender, identificar tamas e rajas, mas qual é o ideal naquele mesmo momento, uma vez que a situação já passou, entendeu? É um desafio chegar em Sattva, né? Sim, é interessante isso que você falou, porque é muito real mesmo, Cris. Por exemplo, o indivíduo que é rajásico, a gente tem uma ideia de que o tempo todo ele fica se movimentando, né? E não necessariamente. O indivíduo rajásico tem uns cortes de energia, assim, durante o dia e que ele precisa descansar. E, ao mesmo tempo, quando ele está repetindo o rajas sem discriminar, o que ele está sendo? Tamásico, porque ele não está conseguindo enxergar com clareza, ele está ignorante de si, repetindo um padrão rajásico, né? Então, toda vez que a gente escoar para as bordas vão estar sempre tentando se equilibrar para botar a gente no caminho do meio, né? Então, toda vez que tiver um comportamento predominante, vai ter outro comportamento extremo predominante também. E é nítido quando isso acontece, né? Então, o indivíduo rajásico, ele entra nos tamas profundos mesmo. A própria dificuldade de pensar
né? O rajásico tem tanta coisa na cabeça que ele fica com preguiça de pensar. E a preguiça é tamas, né? Então, o tempo todo, essas duas energias estão tentando disputar espaço dentro da gente, sabe? Enquanto a gente não discrimina, não traz a luz no caminho do meio, a gente fica apresentando essas duas energias numa proporção parecida, é sempre uma competição, né, que acontece, uma vez que a gente permite que uma energia seja mais predominante. Por isso que o desapego é tão importante, porque é no desapego que a gente abre mão tanto de tamas quanto de rajas, encontrando sattva, um comportamento satívico, é isso? Sim, principalmente rajas traz consigo uma identidade muito produtiva, sabe? Então, quando a gente entende que a gente tem que se despojar de rajas, dá a impressão que isso é contraproducente, porque tem todo um sistema, né, dizendo pra gente, você tem que fazer acontecer e tal. Eles falam, nossa, mas e agora? Vou deixar de ser rajásico e vou deixar de produzir, né? Então, a identidade rajásica, especificamente, ela traz consigo parece um empowerment, sabe? Um empoderamento, porque eu sou rajásica, eu faço e aconteço. E isso não é verdade, né? Então, sim, principalmente no indivíduo rajásico existe essa dificuldade de desapegar. No tamásico existe o contrário, né? Uma preguiça de desapegar, mas geralmente o indivíduo tamásico ele não tem tanto orgulho de ser, né, tamásico. Tem alguns que tem, mas é a minoria. Por quê? É contraproducente. Então, não um bom status, né? Não tem um status bem visto assim, nessa sociedade que a gente vive, né? De produção, nesse meio de produção. Então, só que os dois requerem desapego, óbvio, né? Porque a gente não pode se identificar com nenhum dos dois, porque são enganos. Nenhum dos dois refletem a nossa real natureza, né? É só um desequilíbrio acontecendo repetidamente, com base na nossa, abusando da nossa ignorância do nosso próprio ser. É basicamente isso. Alguém mais quer trazer alguma coisa para a gente? Oi. Eu queria dizer o seguinte. Tem alguém? Alguém vai falar? Espera. Não, pode falar. Não, só queria tirar uma dúvida. Uma dúvida? Peraí, então deixa a Surama falar primeiro. Eu ia falar que São Paulo é Rajas, né? São Paulo é Rajas, Então, mesmo quando você quer ficar quieto e você é empurrado o tempo todo, estimulado. E é uma luta constante, viu? Nesse capítulo que eu achei muito interessante é que ele é bem detalhadinho, né? E aí você se identifica com tudo e você identifica na sua vida as características, né, de rajas e tamas, e você vê o que está mais desequilibrado em você. Isso que eu achei mais interessante. Eu acho que é um parâmetro legal, assim, em busca da harmonia, né? De uma harmonia. Porque o autoconhecimento é essa busca, né? Quando a gente olha para essa energia que está desequilibrada, a gente deixa de se identificar com ela. Fala, não, peraí, isso não me representa, né? A minha real natureza não tem a ver com essa energia. E sim, existem lugares que são mais rajásicos. O meu último trabalho de CLT era absurdamente rajásico, era uma investidora. Eu chegava, pisava lá, me dava até tontura, assim, de tanto rajas que tinha ali, sabe? E eu me lembro também, quando você estava falando, eu me lembrei a primeira vez que eu vim do interior
e fui pegar um metrô na hora do rush, assim. O metrô na hora do rush é raja selvagem, né? É puro raja. E aí eu lembro e falei, gente, eu não preciso fazer nada, é só entrar aqui que a multidão me leva para onde eu preciso ir, eu só preciso deixar fluir, né? E é muito doido isso tudo. São Paulo é uma selva de concreto, né? Rajas puro. E tem gente que não se adapta, inclusive, né? Tem gente que é muito tamásico e não consegue viver aqui. Existem várias pessoas que vieram tentar a vida aqui, né? De ambientes mais tamásicos, por exemplo, a região nordeste do Brasil, né? E não se adaptaram, porque são muito tamásicos para esse ambiente. Então tem tudo isso, é muito legal a gente conseguir identificar isso e ilustrar as coisas com esse nível de detalhe, porque é exatamente isso que vai paramentar a gente dessa capacidade discriminativa, né, na investigação do nosso eu verdadeiro. Sim, e eu tenho uma questão que é, quando você chega a Sátiva, você pode retroceder, claro, o Arlindo até comentou, né? De vez em quando você dá umas escorregadas, tal, porque é humano e você não está numa condição 100% o tempo todo, a vida toda, né? Mas, assim, é possível você chegar em Sátiva e depois você voltar e retroceder a um ponto de você estar em rajos de novo, por exemplo? Sim, no papel de Iane, sim, porque você está com conhecimento firme, mas você pode deixar alguma energia predominar novamente. Então, o Iane, ele é um eterno vigilante, né? E mesmo na condição de Jiva Mukta, você transcende, né? Então, quando você se ilumina, você transcende todas essas energias e você passa a ser naturalmente, predominantemente consciência pura, né? Que é o puro Sattva. E então nesse estágio eu acredito, mas eu não consigo te falar com firmeza, mas eu acredito que não mais, você não retrocede mais, porque você já está iluminado. Agora, enquanto Iane, que você ainda discrimina sobre o campo, tendo muito mais clareza sobre o seu ser, tendo um conhecimento mais firme, você ainda está sujeito a todas essas tentações, né, dessas energias todas. E então você precisa, é o que eu falei, né, que o preço, você precisa pagar esse preço da liberação, que é com a eterna vigilância. Então não existe cadeira cativa nesse processo, você precisa fazer jus a isso se vigiando o tempo todo. A gente, inclusive, está vendo uma série na Netflix essa semana sobre a história de Maria Madalena, né? E onde o próprio Jesus é colocado, né, em algumas questões, em algumas situações mais tamásicas ou rajásicas. E tem alguns rompantes de comportamento, né? E aí, a gente estava, inclusive, falando sobre isso, né, Mori? Nossa, o Jiva Mukta, né? Ele já é iluminado, ele está numa outra condição, ainda assim ele está sendo provado o tempo todo, né, sobre essa escolha, sobre ser essa manifestação, né, do ser na Terra. Então, eu imagino que sim, que enquanto nós estivermos aqui, né, vivendo em Jagata, em Maya, né, sob essa projeção, a gente precisa garantir essa iluminação. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Su. Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Não. Eu acho que o ponto principal aí é a respeito da nossa real natureza, né? Eu acho que o que difere realmente os ilusianes, né, as pessoas que já se iluminaram, é o ponto da nossa real natureza, aquela real natureza que não nasce, que não morre, que não é o que a gente sente, não é esse tubinho de carne, não são os acontecimentos da vida, né? Não é nada disso que me define. O que me define é a minha real natureza, que é o ser, né? Então, quando a gente tem essa consciência que a gente é o ser, essa consciência não é
Essa consciência não tem como voltar. Como Einstein mesmo falou, a consciência, uma vez expandida, ela não volta para o tamanho original. Então, como o Aline estava falando, o Yanni, essas 3 energias permeiam a nossa vida, como o Cris falou também agora, o tempo todo, né? Cada momento você pode, sei lá, em 1 minuto, passar pelas 3 energias, né? Só que quando você não sabe da sua real natureza, a gente se perde nas energias. Quando a gente tem um conhecimento firme e forte, que eles falam forte e rápido, na verdade, né? Quando a gente tem esse conhecimento forte, firme, né? Firmado e rápido, a gente cai, né, em alguma dessas 3 energias e a hora que a gente vê, a gente volta para esse conhecimento. Fala, mas espera aí, eu não sou isso que eu estou sentindo, né? Eu não sou Rajas, eu não sou Tamas. Então, espera aí. Aí eu já levanto rapidinho. E quando eu estou ignorante da minha real natureza, eu fico perdido nessas energias, confuso com esses sentimentos que estão acontecendo, com as coisas que estão acontecendo com meu filho, no meu trabalho, na minha saúde, né? Na minha saúde, no meu trabalho, tudo isso não é meu. Tudo isso é uma ilusão de Maia. E então a minha real natureza é o ser. Então, tudo isso que eu estou vivendo é aparentemente real. Não é real. Então, quando eu tenho esse conhecimento firmado que isso é aparentemente real e que a única coisa que é real é o ser, né? Aí eu volto muito rápido. Então, eu caio, vacilo, escorrego, mas eu já voltei, já levantei de novo. Então, eu acho que o ponto todo é esse, a gente saber a nossa real natureza, ter esse conhecimento firme, saber que tudo além de mim são objetos, né? Então, tudo que não sou eu é um objeto. E tudo é aparentemente real. Então, quando eu tenho essas noções enraizadas, mesmo arraigadas comigo, eu tenho essa convicção comigo, aí eu consigo permear essas 3 energias e não deixar nenhuma delas me confundir, né? E aí, predominantemente, eu vou ter Sattva, naturalmente, porque eu acho que também não pode ser forçado. Essa energia, porque o Sattva nasce dessa certeza de quem eu sou. Ele não nasce porque eu quero atingir Sattva. O Mário caiu. Mas a gente estava falando sobre isso, só complementando, sobre o mokshômetro, né? Vocês lembram que a gente falou isso? O índice, o indicador? Então, é o que ele acabou de falar. O tempo que eu fico ignorante, o tempo que eu me permito cair nessa lama, né, do indivíduo que ainda está identificado com o complexo corpo e mente. E então, o indivíduo que atingiu essa condição dessa consciência, ele derrapa, né? Mas logo retoma essa condição e do ser, né? Essa identidade a sua verdadeira, da sua real natureza, né? Então, a ideia é o que o Mário falou, ser rápido, né? E ter o conhecimento bem arraigado, bem forte e rápido. Ele está pedindo desculpa aqui que ele caiu, mas acho que é sobre isso, né? Só resumindo a ópera. Maravilha, gratidão. Só mais uma pergunta rapidinho, tá? Não vou me estender muito. Pode acontecer também ao contrário, por exemplo, eu fiquei aqui me identificando com várias características e fiquei tentando mensurar qual a porcentagem na minha vida que eu tenho de cada um dos gunas, né? E foi a mais difícil, assim, mais difícil de identificar foi Sattva. É possível, o contrário, a gente escorregar em Sattva, alguns momentos nesse caos que a gente vive entre Tamas e Rajas? Sim, é possível. Quando a gente experimenta uma luz assim da consciência, inclusive as experiências com a ayahuasca são experiências de Sattva. A gente acessa Sattva, estados de Samadhi, né, que é aquele estado de iluminação que vem da profunda introspecção, da meditação, é escorregar em Sattva, é experimentar um pouquinho de Sattva, né? O perigo de olhar isso como uma experiência é você se viciar nisso sem criar essa condição real para a sua vida,
né? Então, por isso que a gente fala dos rituais de ayahuasca, que o ritual começa quando ele termina. É você ter experimentado essa condição satívica, ter condição de reproduzir ela no seu dia a dia, no seu cotidiano. Mas sim, escorregar em sátiva é possível através dessa experiência também. Gratidão. É uma delícia, né? É tão gostoso que tem gente que vicia, inclusive, nessas experiências. Gratidão. Gratidão, amado. E aí, manos? Então, é justamente a minha dúvida, né? Era essa mesmo. Como que nós conseguimos permear nas três energias e chegar até Sátiva? Mas eu acho que o Mário, ele completou bem aí, eu consegui entender o que ele quis dizer. E apesar de estarmos em Maia, né, todo mundo nos distraindo, e chegar a essa discriminação, né, no caso. Sim. Mas aí eu entendi agora, deu para entender bem depois desse complemento que o Mário fez aí. Gratidão, Mário. Tudo tem a ver com a identificação do sujeito e do objeto, né? Do ser, do eu, da minha real natureza. É isso que faz a gente ser cada dia mais discriminativo e automaticamente atingir essa condição mais satívica, né? Esse estado mais satívico da mente. Ok? Pessoal, eu queria continuar aqui com mais perguntas, mas eu estou com a bateria no limite, porque eu já estou fazendo pelo celular. Então, eu vou encerrar por aqui a Sangha, fazendo o nosso mantra de encerramento, né? Trazendo a energia da plenitude e agradecendo a vocês desde já por esse ano incrível que a gente passou junto, um pedacinho que foi muito relevante. Essa Sangha existe porque vocês estão aqui contemplando esse ensinamento junto com a gente e é uma honra, né, para mim ter conseguido participar e construir isso com vocês nesse último trimestre. Foi muito especial. Muita gratidão por isso. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão mais uma vez. Um beijo. Bom fim de ano para vocês. Boa virada. Bom novo ciclo. Que sejamos mais discriminativos sobre rajas, tamas e sátiva, que eles vão continuar por aí em 2021. A gente aqui vai ficar diferentão, sabendo diferenciar tudo isso no nosso campo. É o nosso novo novo. Gratidão. Feliz ano novo para todos. Feliz ano novo para todo mundo. Obrigada, hein? Gratidão. Gratidão. Feliz ano novo. Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau. Tchau.